No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. No segundo dia, Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. Deus chamou o firmamento de céu. Houve tarde e manhã, o segundo dia. No terceiro dia, Deus disse: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes. E assim foi. A terra produziu vegetação, plantas que davam sementes conforme suas espécies e árvores que davam frutos com sementes conforme suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. No quarto dia, Deus disse: hajam luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luminares no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e também fez as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. No quinto dia, Deus disse: pululem as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem, dos quais as águas pululam, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Deus abençoou-os, dizendo: sejam fecundos e multipliquem-se e encham as águas nos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Houve tarde e manhã, o quinto dia. No sexto dia, Deus disse: produz a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Deus disse: eis que lhes dou todas as plantas que produzem sementes e estão sobre a face de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dá semente, isto servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, para todas as aves do céu e para todos os seres vivos que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, dou todas as plantas verdes como alimento. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, concluíram-se os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus terminou a obra que tinha feito, e descansou de toda a sua obra. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou de toda a obra que realizará na criação. Este relato da criação nos mostra a grandeza e o poder de Deus. Ele criou tudo com ordem e propósito, cada parte do universo cumprindo seu papel específico. A separação da luz e das trevas, a formação do firmamento, a terra seca aparecendo e sendo coberta de vegetação, cada passo revela um planejamento detalhado. Além disso, vemos a sabedoria de Deus ao criar um mundo que se sustenta e se multiplica. As plantas, os animais, finalmente,
o ser humano, todos foram feitos com a capacidade de crescer, se reproduzir e preencher a terra. A bênção de Deus sobre sua criação indica seu desejo de que tudo prosperasse e vivesse em harmonia. A criação do ser humano à imagem de Deus é um dos aspectos mais profundos deste relato. Isso significa que os humanos foram criados com atributos divinos, como a capacidade de raciocinar, amar, criar e governar. Deus deu ao homem e à mulher a responsabilidade de cuidar da terra e de todas as criaturas que nela habitam. A ordem para dominar a terra e subjugar todas as criaturas implica uma gestão cuidadosa e responsável, refletindo o caráter de Deus. Isso não significa exploração destrutiva, mas um cuidado atento e amoroso, tal como Deus demonstrou ao criar e sustentar o universo. O descanso de Deus no sétimo dia nos ensina a importância do descanso e da contemplação. Não apenas trabalho e criação são importantes, mas também parar, refletir e apreciar o que foi feito. Este descanso também foi abençoado e santificado por Deus, estabelecendo um padrão para a humanidade. A criação do mundo é, portanto, não apenas um ato de poder, mas também um ato de amor e sabedoria. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para criar um ambiente perfeito para a vida florescer. Este relato bíblico continua a inspirar e a ensinar sobre a natureza de Deus e o propósito da criação. Além disso, a criação aponta para a relação especial que Deus deseja ter com a humanidade. Ao criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Deus expressa seu desejo de comunhão íntima e pessoal. Esta relação é central na narrativa bíblica e se desdobra ao longo de toda a Escritura. Por fim, a criação nos lembra da soberania de Deus sobre todo o universo. Desde os vastos céus até os minúsculos organismos, tudo está sob o comando de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e nada acontece fora de seu controle soberano. A história da criação do mundo, portanto, não é apenas um relato antigo, mas uma declaração contínua do poder, sabedoria e amor de Deus. Cada novo amanhecer, cada flor que desabrocha, cada nascimento, é um testemunho da grande obra do Criador, que continua a sustentar e a renovar sua criação a cada dia.